Olá! Nós hoje vamos concluir toda a parte dedicada à gestão de risco e com isto encerramos o capítulo dedicado à psicologia no trading. Vamos só contextualizar de onde é que isto vem. Nós começamos por falar que o grande problema quando fazemos trading é sermos dominados pelas emoções e em função disso tomarmos decisões irracionais, decisões impulsivas. Essencialmente, o risco vem de nós não sabermos o que estamos a fazer. Para isso, nós temos estratégias e estas estratégias passam por um lado, autoconhecimento. Nós sabemos quais são os gatilhos que desencadeiam as emoções que nos podem prejudicar no processo de tomada de decisão. Isto aplica-se ao trading, mas aplica-se a toda a nossa vida pessoal ou profissional. A seguir, ter um plano, ter uma estratégia de gestão de risco. E nós temos vindo a abordar nas duas últimas aulas os pilares de uma estratégia de gestão de riscos. Começamos por falar da definição de limites e a seguir falamos de conhecer os mercados a propósito do petróleo. Vamos ver como é que está a posição que nós deixamos em simulação no TradingView há 2 semanas. Aqui está a minha posição de crude oil que foi aberta ou simulada na plataforma TradingView e que está a considerar o preço do broker Capital.com. O que é que eu tenho, se vocês bem se lembram? Eu criei aqui, através das ferramentas do TradingView, esta simulação em que a vermelho eu tenho a zona que define o meu limite de prejuízo e a verde o meu objetivo de lucro. E eu abri a posição no dia 2 de outubro, no pressuposto de que o barril do petróleo ia chegar aos 100 dólares, eu abria a 90,141, o que me dava um ganho de 10 dólares por barril, um ganho potencial de 10 dólares por barril. O que aconteceu foi que eu abri a posição, estão aqui os meus dados de abertura da posição, lá está, preço de entrada 90,141, preço-alvo 100 dólares e limite de perda 86,545, que corresponde a um risco-recompensa de 1:3. Eu abri a posição numa segunda-feira, dia 2, e logo no dia 4 eu atingi o limite de perda correspondente a 1:3. Se eu por acaso tivesse entrado com risco-recompensa de 1:2, o que é que tinha acontecido? Eu tinha sido parada exatamente no mesmo dia. Porquê? Porque o barril do petróleo realmente desceu vertiginosamente. Qual é a moral da história? Eu fui parada da posição, fui parada a 1:3, seria parada a 1:2, a 1:1 continuaria a um risco-recompensa de 1:1, continuaria com a posição aberta. A questão é, para quê? O que é que este caso me demonstra? Demonstra várias coisas. Em primeiro lugar, um dos tais pilares fundamentais da estratégia de gestão de risco que tem a ver com o conhecimento dos mercados. Há quem defenda, os defensores da análise técnica, que é suficiente olhar para os gráficos, porque os gráficos incluem todas as notícias e todas as variáveis que acontecem e que influenciam o preço. Eu sou daquela escola que acha que é importante nós percebermos porque é que os preços oscilam, primeiro para percebermos principalmente porque é que perdemos dinheiro, porque é muito chato sermos apanhados na curva e perdermos dinheiro sem saber como, e também para ficarmos com uma base que nos permita antecipar oscilações de preço no futuro. Ou seja, embora não seja líquido, que quando um cenário se repete ou a mesma consequência ou o mesmo resultado vai acontecer, aliás, é muito difícil que o mesmo cenário se volte a repetir, mas conseguimos de alguma forma criar um quadro mental que nos ajuda a perceber o que é que faz mexer o preço dos produtos. Que mais é que este caso me ensina? Ensina-me também que se eu definir um risco-recompensa de 1:3, eu devo me manter fiel com esse risco 1:3. É claro que eu podia dizer, se eu tivesse o capital com o risco-recompensa de 1:1, eu continuava com a posição aberta. E para que ter a posição aberta? Há um conceito muito importante que é o custo de oportunidade. Se eu tenho dinheiro alocado a uma posição, neste caso a uma posição que está a dar prejuízo,
ou até a uma posição que podia estar no lucro, mas estar ali num limiar de lucro que não sobe nem desce, não aquece nem arrefece, então eu tenho um custo de oportunidade de ter o capital lá, porque eu no trading posso ganhar dinheiro à hora, ao dia, à semana, e cada hora, dia ou semana que eu tenho dinheiro impactado numa determinada operação que não mexe ou que está em território negativo, é dinheiro que eu estou a perder, é uma oportunidade que eu estou a perder de gerar dinheiro com outras aplicações. Por isso, quando eu defino uma regra, eu mantenho-me fiel a essa regra e depois não tenho pensamentos do género e se. Não. Perder dinheiro no trading faz parte do negócio. Quando a perda acontece, eu tenho que andar e seguir em frente porque há muitas oportunidades à minha espera e tem que ser este o meu mindset. Este exemplo ensina-me também o pragmatismo que é preciso ter. E são estas variáveis que estão todas dentro de uma boa estratégia de gestão de risco. E então vamos para outro dos pontos que é super importante nesta questão da gestão de risco, que é ter uma checklist. Objetivamente, eu nunca teria aberto aquela posição se não fosse para efeitos de fazer um exemplo. Porquê? Porque eu tenho uma checklist de critérios objetivos e naquele dia, aquela posição não cumpria os critérios que eu elegi como critérios fundamentais para abrir uma posição. E a minha regra de ouro no trading é: se não tiveres a certeza de uma coisa, não avances. E essa certeza vem-me através desta checklist. Vocês vão criar esta checklist mais à frente, quando nós falarmos de análise técnica e eu vos apresentar os indicadores ou os principais indicadores da análise técnica. Não vos vou apresentar todos, porque isto é um curso básico de trading. Existem imensos. Vocês, quando lerem artigos de analistas, vão encontrar sempre 3 ou 4 que são recorrentes nas análises e depois uns outros 3 ou 4 um bocadinho mais sofisticados que uns analistas usam e outros analistas não usam. Qual é o vosso trabalho de casa depois de conhecerem esses indicadores? Escolherem no máximo 5 indicadores, que são os indicadores que vocês usam para identificar oportunidades de negócio. Se, olhando para um gráfico, as velas que vos aparecem, os sinais que vos aparecem, configuram as 5 variáveis que vocês têm como variáveis que dão um sinal de avançar, vocês investem. Se desses 5 parâmetros falhar 1, falhar 2, falhar 3, então é demais, mas se pelo menos falhar 1, vocês não investem. E vocês têm, mais uma vez, que ser absolutamente disciplinados, obsessivamente disciplinados com isto. Depois vem a questão de ter uma rotina. E aqui no ter uma rotina, é assim, o trading não é uma atividade criativa. Aliás, eu que venho do marketing, também, para além de me ter sido dito que eu nunca seria boa trader por ser mulher, também me foi dito que eu nunca seria boa trader por vir da área do marketing e as pessoas do marketing estarem habituadas a ser muito criativas e por isso não são capazes de lidar com a monotonia, com o rigor, com o pragmatismo, com a matemática. Isto é tudo falso, como eu já disse, porque estas coisas aprendem-se e nós, quando queremos, conseguimos fazer bolos de chocolate a partir de limões, mas a conversa agora não é esta, a conversa é importante vocês, como traders, que são trabalhadores independentes, que não têm um chefe, que não têm colegas, que não têm obrigação nenhuma de estar num sítio a fazer um determinado trabalho, definam para vocês próprios rotinas. Essa rotina pode implicar horas para deixar de trabalhar, horas para trabalhar, regras do que vocês devem fazer antes de abrirem o computador e fazerem login, regras que vocês devem fazer semanalmente, por exemplo, para fazerem uma análise mais geral dos mercados, as tais regras da checklist para fazerem investimentos. Há imensa literatura, imensos brokers, imensos traders profissionais
que dizem que uma das coisas fundamentais quando se faz trading é ter um trading journal, uma espécie de diário em que nós registramos as operações que fizemos e qual foi o resultado dessas operações. Porquê? Porque quando nós fazemos trading, como em qualquer outra coisa da vida, nós temos que ter objetivos e nós temos que ter ferramentas para monitorizar esses objetivos. E este Trading Journal serve precisamente para isso, para monitorizar os objetivos, mas também e porque o trading é um processo de autoaprendizagem, ao registarmos todos os movimentos que fizemos e quais foram os resultados que tivemos, com posições longas, com posições curtas, em diferentes produtos, em diferentes horários, em diferentes dias de semana, nós vamos começar a conhecer-nos melhor, a perceber qual é o nosso estilo de trading, quais são as operações em que somos mais bem-sucedidos e, em função disso, vamos afinando aquele que é o nosso processo de fazer trading, o nosso estilo de fazer trading. É como se fôssemos atletas de alta competição e estamos todos os dias a controlar os nossos tempos, a seguir um treino rigoroso, e o que nós vamos ver com os registros daquilo que fazemos é se nós estamos a aumentar a nossa performance e o quanto bons é que nós estamos a ficar a fazer uma coisa, ou se não estamos a atingir os resultados esperados, porque é que estamos a falhar e o que é que temos de fazer para melhorar os resultados. E por falar em resultados, objetivos, disciplina, vem o ponto mais importante de todos, que eu deixei para o fim, que tem a ver com a otimização do portfólio. Eu já por aqui falei que nós, principalmente quando estamos a começar, não devemos ter um portfólio muito grande de produtos, porque ainda estamos a aprender os mercados, é preciso fazer análises de gráficos diários, é preciso monitorar notícias diariamente, muitas vezes ao segundo, para saber o que é que está a acontecer. E se nós tivermos muitos mercados ou muitos produtos em muitos mercados, isto torna-se extremamente difícil quando estamos a começar. Depois, e por uma questão de estratégia de gestão de risco, a nossa carteira deve ter um tamanho que nos permita tomar uma decisão rápida quando alguma coisa está a acontecer. Imagina, no caso do petróleo, naquela posição que nós tínhamos aberta. Eu, no momento em que em que vi que o petróleo estava a descer vertiginosamente e que atingi um dos primeiros limites de preço, se tivesse a minha posição aberta para um risco recompensa de 1 para 2, eu podia ter agido antecipadamente e fechado a minha posição antes dela atingir o limite de perda. É a diferença entre perder 80 ou perder 85, ou entre perder 80 e perder 90. Por isso, eu, estando a trabalhar X horas por dia e estando a ver os preços oscilar enquanto estou a trabalhar, posso antecipar-me aos limites de perda se eu vir que está a acontecer um qualquer evento que vai implicar uma reversão de preço que é definitiva. Atenção que ao longo do dia há várias oscilações de preço e eu não posso estar a entrar em pânico sempre que o preço altera, mas posso reagir quando acho que devo agir. Esta questão da otimização do portfólio é super importante porque tem mesmo a ver com isso, é qual é a carteira ideal de produtos que eu devo ter. E há aqui uma outra questão que tem a ver também com a maturidade dos produtos em que eu invisto. Por exemplo, se eu tenho X capital para investir em trading, e eu não sou obrigada a fazer scalping nem day trading, que é muito daquilo que se tem falado aqui. Eu posso perfeitamente investir em operações que têm prazos de dias ou até de semanas ou até de meses. Eu posso investir em operações com diferentes graus de maturidade e, em função disso, ter uma carteira diversificada que eu consigo acompanhar. E o perfil de risco coloca-nos basicamente em dois polos opostos. Por um lado, as pessoas que privilegiam ter capital garantido, que são mais conservadoras e que, para terem capital garantido, a recompensa que têm é um juro baixíssimo ou um rendimento de capital muito baixo, a que depois desconta impostos e encargos e blá 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 e fica perto do zero.
E as pessoas que são mais toleráveis ao risco ou têm um perfil mais agressivo e que eventualmente até aceitam a possibilidade de, no momento do resgate, seja ele previsto no prazo ou ocorra por alguma necessidade, não conseguirem ir buscar todo o capital que investiram, mas tiveram ao longo do tempo ou tiveram a esperança ou havia um potencial de terem um rendimento acima da média ou acima do mercado. Eu, no livro, falo bastante sobre perfis de risco e tenho um glossário com todas as aplicações mais conhecidas que é possível fazer com o vosso capital. Na próxima aula, deixamos a teoria e fazemos um exemplo muito prático do que é isto de criar uma carteira diversificada e, ao mesmo tempo, vamos criar o nosso Trading Journal ou uma simulação de um Trading Journal que nos permite olhar para os resultados, tirar conclusões sobre os mesmos e ir afinando a nossa estratégia enquanto traders. Até lá!